E aí galera, beleza? 7 aqui, gente. No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês a minha análise do segundo episódio do Distrito do Entretenimento. Ou melhor, como vocês gostam de chamar, né? O arco do puto. Vocês acharam que eu ia falar, né? Ô, pelo amor de Deus, gente. Nesse canal aqui a gente não desce o nível. De qualquer forma, gente, não esqueçam de deixar o like no vídeo se vocês gostam das análises que eu trago aqui no canal. Me ajuda demais, vocês não têm noção. E claro, sem deixar nossa tradição de lado de comentar a palavra-chave, a de hoje vai ser hashtag extravagante. E vamos ver quem faz os comentários mais criativos com essa hashtag. Vocês estão prontos pra análise? Então vamos de uma vez. Bom, gente, o episódio já começa exatamente da onde parou o último, né? Que foi eles partindo pro distrito, né? O Tengen, ele vai dando um sermão ali neles logo de início, no Tanjiro, Inosuke e no Zenitsu. E esse início de episódio é fantástico pra mim, porque ele é muito engraçado, cara. Você já vê logo de início que o Tanjiro e o Inosuke não tem ideia de pra onde que eles estão indo. Afinal de contas, o que é o distrito do entretenimento? Eles não entendem ainda exatamente o que é esse lugar. E a gente consegue perceber também que o Zenitsu tá completamente maluco pra ir de uma vez, porque afinal de contas, no distrito tem mulheres bonitas. E cara, tem coisa que o Zenitsu gosta mais do que mulheres bonitas? Tirando a Nezuko, que também é uma mulher bonita, mas lá tem um monte, e o Zenitsu tá completamente fissurado, ansioso, tá transpirando, e o Tanjiro e o Inosuke não estão entendendo muito bem. Então o Tengen já bota a ordem na casa e fala o seguinte, ó, vocês são meus subordinados, eu sou o deus e vocês são lixo. Basicamente isso que ele fala. Ele ainda deixa claro que se ele mandar eles fazerem alguma coisa, ou se transformarem em alguma coisa, eles fazem e ponto final. Inclusive gera outro take de cenas muito engraçadas, que mostra eles como se eles fossem guaxinins, macacos. É muito bom. A gente já começa o episódio com um ar bem leve, bem descontraído, bem engraçado. Mas a melhor parte dessa cena de introdução do episódio é com certeza quando o Inosuke fala assim, ah, muito prazer, deus dos festivais, eu sou o deus da montanha. E cara, fica um climão muito bizarro, porque o Tengen fica tipo, por que você tá falando como se você fosse alguma coisa? O Tengen começa a tirar sarro dele, o Inosuke quer partir pra cima, mas aí depois disso, né, o Tengen ele já fala, ó, me sigam e vambora. Ele dispara em alta velocidade, o Inosuke e o Tanjiro já ficam, meu Deus, mano, olha a velocidade desse maluco. O Inosuke ainda pergunta se esse é o poder do deus dos festivais. Ah, mano, não dá, é muito bom esse início de episódio. Eles vão em direção ao distrito e depois disso rola a abertura, né, do anime, e aí finalmente começam as primeiras cenas no distrito. Eles chegam lá e eles estão completamente em choque por conta do tamanho do lugar, por conta da quantidade de pessoas que tem lá dentro. O Tengen explica pra gente sobre a extravagância do distrito, de ser um local com muita luxúria, muita atração por parte tanto dos homens quanto das mulheres. Isso já estabelece um clima bem legal pra gente que tá assistindo de, ó, isso aqui é um lugar complicado de se atuar. O Inosuke a gente vê que fica muito em choque pela quantidade de pessoas, como eu tinha dito antes, e por conta disso ele sai do carrinho e começa a dar o ataque do porco em todo mundo. Ele começa a dar cabeçada nas pessoas. Vocês têm noção disso? O Inosuke perdeu o controle. Nesse início de episódio ele já se perdeu. E o Zenitsu, obviamente, né, chegando no distrito, ele também ia arrumar problema, né? Ele sai do carrinho e começa a dar uma olhada em tudo que tá acontecendo por lá. Ele vê as mulheres olhando pra ele, interagindo com ele, e ele já fica, ai meu Deus, a quantidade de mulheres bonitas aqui. É muito bom. Obviamente o Tengen não ia deixar isso acontecer, né, os dois se perderem deles, então ele já recupera os dois, dá um sermão, dá uns tapas na cabeça, e aí depois que os quatro se reúnem de novo, né, obviamente o único que não arrumou o problema foi o Tanjiro, porque alguém tem que botar ordem na casa. O Tengen, ele dá um sermão em todo mundo e explica de uma vez, de uma forma mais aprofundada, tudo sobre o distrito. Ele explica pra gente que por conta daquele local ser um lugar que dorme praticamente de dia, né, que não funciona muito de dia, o brilho dele mesmo acontece à noite. E que é o local perfeito, né, pros Onis se esconderem. Afinal de contas, tem comida de sobra de noite, né? Comida, né, se é que dá pra chamar assim. Ele explica também que as mulheres que eram pobres, elas têm a oportunidade de mudar de vidas nesse local por conta do sucesso que elas podem acabar fazendo ali, né? Além de que elas ganham abrigo, comida e roupas, né, nesse local. O Tengen explica também que não é pra eles acharem que elas são só beleza e nada mais. Elas são mulheres inteligentes e elas sabem muito bem o que elas estão fazendo. Afinal, elas dominam essa arte toda, né? Além de tudo também, né, os estabelecimentos, eles gastam dinheiro e muito tempo, né, com essas mulheres lá. Depois de todo esse sermão e explicação pra gente entender mais sobre o distrito e pros moleques ficarem atentos, o Tengen se reúne com os três, né, num local mais privado, pros detalhes mais importantes da missão finalmente serem revelados. Afinal de contas, o que eles vão fazer exatamente no distrito? O Tengen explica que eles estão lá pra buscar informações sobre a sua esposa, que veio buscar informações também sobre os Onis. Só que no meio dessa explicação, simplesmente o Zenitsu surta com o Tengen falando que, cara, como assim? Você quer que a gente arranje uma esposa pra você? Como assim? A gente não veio aqui pra isso. E é muito engraçado, cara, porque o Zenitsu a gente já sabe que ele é surtado por tudo, só que normalmente ele tá chorando. E nesse episódio ele tá reclamando o tempo inteiro. E ele ainda dá uma provocada master no Tengen falando que ele nunca seria popular entre as mulheres por conta do jeito dele. Obviamente, o que ia acontecer depois de você falar um negócio desse pro Hashira do som? O Tengen pistola pra cima do Zenitsu e explica que a mulher dele veio infiltrada dentro do distrito de entretenimento pra conseguir informações sobre os Onis. Que ele não tá pedindo pra arranjarem uma esposa pra ele, já tem uma esposa. E o Zenitsu, pra variar,
não deixa barato, né? Falou que ele tava delirando, que ele não tem esposa nenhuma. O Tengen então simplesmente joga na cara do Zenitsu todas as cartas que ele tava trocando com a esposa dele. Só que o Tanjiro ele acaba se espantando, afinal de contas são muitas cartas ali. Não é possível que ele conversou tudo isso só com uma esposa. E aí o Tengen fala, não, na verdade eu tenho 3 esposas. Ai, Tengen, realmente você é complicado. 3 esposas. E aí pra variar, você já deve imaginar, o Zenitsu surtou de novo. Ficou pistolaço com o Tengen falando, como assim você tem 3 esposas? E aí, gente, ninguém tem sangue de barata, né? O pavio curto explode uma hora, né? O Tengen simplesmente dá um soco na boca do estômago do Zenitsu e, mano, pra ele calar a boca de uma vez por todas. O Tanjiro, como um garoto mais atento nesse momento, ele percebe que as esposas dele estavam citando pra eles não chamarem atenção a todo custo, que era o que justamente o Tengen tinha explicado pra gente antes. O Tengen começa a explicar pra gente quem são, afinal de contas, as esposas que ele tem, e ele diz pra gente que elas são ninjas excelentes, elas são kunoichis, né? Ele também conta que ele tentou anteriormente se infiltrar como um cliente pra buscar informações sobre Onis, mas que ele viu que só como cliente ele não ia conseguir nada, por isso que elas vieram se infiltrar como as mulheres que trabalham no local mesmo. A primeira esposa do Tengen é a Suma, e ela tá na casa Tokito. A segunda delas é a Makio, e ela tá na casa Ojimoto, e a terceira esposa é a Hinazuru, e ela tá na casa Kyogoku. E aí que vem aquele comentário completamente desnecessário do Sr. Inosuke. As suas esposas já devem estar mortas, você não acha não? E o que ele ganha de recompensa? Um socão na boca do estômago também. Cara, é impressionante. O Inosuke e o Zenitsu nesse episódio tão que tão, cara. Aí que começa a melhor parte do episódio pra mim, que é a tentativa de vender eles, né? Vender os 3 como mulheres pras casas. E de início nenhuma das casas quer contratar eles, porque, cara, eles são horrorosos. Dá pra ver que eles são muito feios. Elas, no caso, né? Porque eles já estão de maquiagem se passando por mulheres. Só que assim, o Tengen joga aquele charme, porque vocês já sabem, o Tengen é bonitão, cara. O Tengen tem aquele charme que bota qualquer um pra... Tá bom, já que você tá pedindo, pode ser. O Tengen joga o charme ali dele numa das casas, a mulher decide contratar o Tanjiro, ou melhor, a Sumiko, porque ela parece ser a mais honesta. Coincidência? Acho que não. Depois do Tanjiro conseguir ser contratado por uma das casas, a gente vê o Tengen dando um sermão no Zenitsu e Inosuke, falando que eles são inúteis, que nem de graça praticamente ele consegue vender eles. A gente vê que o Zenitsu tá bravinho, não quer nem falar com o Tengen, tá todo pistola. Só que em seguida o Inosuke ele percebe que tá rolando uma multidão de pessoas ali em um local. E em seguida o Tengen explica pra gente que na verdade aquilo é uma passeata para uma das cortesas de uma das casas. No caso a cortesa Koinatsu da casa Tokito. Inclusive nesse momento a gente descobre que ela é a melhor no ramo de todas as mulheres ali. O Zenitsu surta de novo, mais uma vez. Eu não aguento mais, sinceramente eu não aguento mais o Zenitsu surtando nesse episódio. Mas ele surta de novo pensando que aquela era uma das esposas do Tengen e o Tengen já fala, cala a boca moleque, pelo amor de Deus, aquela não é minha esposa. E dá mais um socão, só que dessa vez na cara do Zenitsu. Nesse momento a gente percebe que o Inosuke tá de bobeira ali no canto, tirando uma cera de ouvido inclusive. É cada detalhe que é uma beleza. E em seguida uma mulher acaba abordando ele, querendo contratar ele, né, no caso ela, que não seria mais Inosuke, seria Inoko. O Tengen até se surpreende perguntando por que do interesse repentino da mulher nela no caso, meu Deus, é difícil, viu? E ela explica pro Tengen que os olhos dela nunca se enganam, então ela sabe que ali tem potencial. E assim, portanto, a Inoko é contratada e acaba sobrando o Zenitsu novamente. E é muito bom que em seguida a gente vê a Inoko, né, sendo paparicada lá pelas mulheres e elas estão tirando a maquiagem dele. E depois de tirar a maquiagem, elas percebem que na verdade ela, ou ele, né, o Inosuke, é completamente provido de uma beleza absurda, porque afinal de contas a gente já sabe, o Inosuke é lindo. E ele tem um pouco de traços femininos no rosto dele, o que faz ele passar despercebido por uma garota. Não só passar despercebido, como elas ficam muito felizes e empolgadas, porque com ela, elas acham que podem começar a ganhar um pouquinho mais de popularidade que as outras casas. Então o nosso querido Inosuke vai fazer uma das casas ali subir de nível. Depois disso a gente acaba descobrindo que o Zenitsu finalmente conseguiu ser contratado por uma das casas, e ele tá viciado num dos instrumentos lá que eles tocam, eu não sei como é que se pronuncia, shamisen, eu não tenho ideia de como é que se pronuncia, gente. Se vocês puderem tirar essa dúvida minha nos comentários, eu agradeço. É tipo um violãozinho, quase como se fosse um banjo. As mulheres de lá se impressionam com o talento da Zenko, né, que na verdade é o nome de mulher do Zenitsu, porque ele manda muito bem no banjo ali japonês. Eu vou chamar de banjo japonês, que vira até um meme aqui no canal, beleza, gente? As mulheres até falam entre elas ali que a menina ali estaria com raiva do cara que abandonou ela, né? No caso, se referindo ao Zenitsu, com raiva do Tengen ter deixado ele ali. E ele até fala que vai ser a melhor cortesa de todas. As mulheres ali também se questionam, perguntando entre elas como que essa menina conseguiu entrar ali. E uma delas também explica que foi por causa do charme de um cara muito bonito. No caso, o nosso Hashira do Son Tengen Uzui. Vocês devem estar se perguntando que essa altura do campeonato, cadê o Tanjiro? Como é que o Tanjiro tá se saindo na casa dele? E é exatamente isso que a gente vai descobrir em seguida. A gente vê a Sumiko na sua nova casa, né, a casa Tokito, e ele tem ajudado bastante trabalhando, carregando as caixas, malas, costurando roupas. Ele tá ajudando todo mundo. Inclusive descobriram a cicatriz que o Tanjiro tem na testa, que é gigantesca, que tava por baixo de toda aquela maquiagem
maquiagem, e a Corteza de lá, a mulher não ficou nada satisfeita, ficou muito pistola e só aceitou porque o cara era um gostosão que vendeu ela pra eles. No caso, novamente, Tengenozui. Depois disso, o Tanjiro ele tá fazendo mais uns serviços ali, ele tá levando algumas malas pra um dos quartos e ele topa com duas menininhas que estão conversando sobre mulheres que têm sumido da região. Eles usam a expressão dar no pé, né, na legenda pelo menos. O lance de dar no pé é quando a mulher ela basicamente foge sem pagar as dívidas, né? Ou porque fogem com algum homem que elas amam muito. Depois que as meninas explicam isso pra Sumiko, né, Tanjiro já começa a sacar tudo. E quando elas citam o nome da Corteza Suma, que seria uma das esposas do Tengen que tá desaparecida, elas são interrompidas na hora por conta da Corteza Koinatsu que chegou ali no quarto e ela pede pra elas não espalharem rumores à toa, porque ninguém sabe ao certo se ela realmente fugiu ou não. E é engraçado que desde o início ela já percebe alguma coisa na Sumiko, no caso no Tanjiro, e ela oferece doces pra ela. Do nada o Tanjiro ganhando doce de estranhos. Ó, Tanjiro, minha mãe ensinou pra não comer doce de estranhos, tá? Então, por favor, não come isso aí não. O Tanjiro aproveita pra perguntar pra Corteza se ele sabe se a Corteza Suma deu no pé ou não. E logo em seguida ela fala, ué, mas por que você tá me perguntando isso? E em seguida disso rola uma das cenas mais engraçadas do episódio, que é a tentativa do Tanjiro mentir. Porque o Tanjiro, por ser uma pessoa muito honesta, ele não consegue mentir sem fazer careta. Ele não consegue fazer o que a gente faz, de passar uma expressão séria e falar, não, é isso mesmo, é isso que aconteceu. Mentir na cara dura sem deixar claro que você tá mentindo. O Tanjiro basicamente faria assim, não, sim, é isso mesmo. É basicamente isso que acontece e é muito engraçado ver a tentativa dele mentir. Ele consegue mentir com uma careta, claro, mas consegue. E a mentira dele é falar que a Corteza Suma, na verdade, é a irmã mais velha dele e por isso que ele trocava cartas com ela. Em seguida, a Corteza Koinatsu explica que, na verdade, o diário dela foi encontrado, né, da Corteza Suma, e lá tava escrito que ela tava pensando em dar no pé. Só que aí o Tanjiro começa a deduzir que talvez o diário tenha sido forjado. Porque, cara, não é muito conveniente que sempre que uma Corteza foge, sempre que uma das mulheres de lá foge, ou melhor, deram no pé, né, é muito conveniente pros demônios, porque afinal de contas ninguém vai suspeitar que as mulheres fugiram ou foram raptadas por demônios. Todo mundo vai achar só que elas fugiram e deram no pé. Então é muito conveniente pros demônios, e o Tanjiro já percebe isso logo de início. Mostrando mais uma vez pra gente que o intelecto do Tanjiro é superior ao dos demais. Em seguida disso aparece, né, o Tengen observando tudo ali do telhado bonitinho. E cara, como é que o Inosuke tá se saindo? Porque só mostrou ele sendo paparicado lá, né? Basicamente não mostrou ele fazendo nada. O Inosuke aparece pistolaço porque ele não aguenta mais usar aquela roupa que ele tá usando. É muito calor e, sendo bem sincero, afinal de contas, o Inosuke sempre tá sem camisa, então obviamente ele vestindo roupa ele não vai aguentar de calor. E a gente vê que ele também tá muito atento à situação porque ele acaba escutando alguma conversa sobre uma das esposas do Tengen, a Makio, que ela teria se trancado no quarto e não quer falar com ninguém. O Inosuke, percebendo isso, ele começa a correr e tentar bolar algum plano, só que ele é quase descoberto pelas mulheres quando do nada ele começa a correr ali na casa, ele olha pras mulheres, faz um sinal assim com a cabeça bonitinho, falando, não, tá tranquilo, tá tudo ok. Só que sem falar nada, porque a voz dele é muito grossa e ele não consegue imitar uma voz fina. A gente inclusive vê um flashback do Tengen falando pra ele não tentar fazer voz fina, porque não vai dar certo. Cortando tudo isso, indo pra próxima parte do episódio, gente, a última parte, a gente finalmente vê uma mulher sendo torturada, presa por algum tipo de fita, umas faixas, que com certeza estão sendo controladas por um demônio. E a gente descobre que essa mulher é nada mais, nada menos que a Makio, uma das esposas do Tengen. Muito bonita por sinal também. A coisa tá feia pra essa esposa do Tengen e basicamente o episódio termina com o Inosuke percebendo que tem alguma coisa estranha por lá. E logo depois que ele vai em direção a algum lugar numa escada, corta o episódio e acaba. Depois até tem as fofocas da Eratashi, mas só uma piadinha extra ali pra encerrar com um bom clima o episódio. E aí depois disso tem a chamada pro episódio número 3, que vai ter o título de Quem? E um pontinho de interrogação semana que vem, gente. De verdade, gostei muito do episódio, gente. Achei que a dinâmica deles estarem infiltrados dentro do distrito de entretenimento funciona muito bem. Funciona de uma forma tensa e engraçada, mostrando que apesar de ter piada ali, é uma situação séria e eles estão correndo riscos de estarem ali cada um separados. Afinal de contas, eles não estão em grupo ali num trio junto. Cada um tá na sua casa e se rolar um problema, cada um vai ter que se virar sozinho. Então essa dinâmica do episódio é bem legal. A gente também tem o teaser do demônio que tá ali por trás de tudo, né? Só que a gente não tem nenhum visual dela, né? Do demônio em si. Bom também que a gente já tem uma das esposas sendo avistadas, né? Que a gente já descobriu que uma delas tá viva, pelo menos. Que no caso seria a Makio. De verdade, gente, adorei o episódio. Eu quero muito saber o que vocês acharam. Então deixa nos comentários que eu tô louco pra ler as opiniões de vocês. Deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, até mais e falou!